Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estou morrendo de saudade de vocês, tá? Acredito também que vocês estão com saudade de mim, não só por mim, né? Mas principalmente pela disciplina, que eu sei que vocês adoram as aulas de matemática, né? Principalmente nesse formato que estamos tendo essas aulas à distância, né? Isso motiva a gente a estudar bastante, ou não, né? Mas, para nossa alegria, né? Estamos de volta às nossas atividades. Como vocês podem observar aí na imagem, nós vamos continuar, na verdade, tratando dos polinômios. Na aula passada nós tivemos a definição dos polinômios e falamos de cada termo, falamos de coeficiente dominante, falamos de grau do polinômio, e essas informações todas são bastante importantes, tá? E eu vou até lembrar algumas delas porque nós vamos usar hoje essas ideias, ok? Vamos lá. Observem o seguinte. Deixa eu colocar aqui alguns polinômios para nós acompanharmos. O primeiro polinômio que eu vou escrever, ele é p de x é igual a 3x à quarta menos 2x. Esse polinômio ele pode ser chamado de binômio. Ele pode ser chamado assim porque ele tem dois termos, tá? Só lembrando, termo é isso aqui. Esse aqui é um termo, esse aqui é outro termo. Quando observamos os termos, cada termo tem um grau. Por exemplo, nesse primeiro termo, o grau é 4. No segundo, não tem índice no x, não aparece, né? Quer dizer que o índice é 1. O grau do segundo é 1, tá? Esse grauzinho daqui. Temos também o coeficiente, que é o número que está à frente da letra, da incógnita, né? A incógnita é x e esse 3 é o coeficiente desse primeiro termo. Já o 2 negativo é o coeficiente do segundo termo. O coeficiente dominante é o coeficiente do termo que tiver o maior grau. Nesse caso, quem tem maior grau é esse daqui, é o primeiro. Ele tem um grau maior, ele tem grau 4. O outro é grau 1, segundo. Então, esse 3 aqui, ele também é coeficiente dominante. E esse maior grau indica qual é o grau do polinômio, tá? O grau desse polinômio aqui, desse polinômio p de x, é 4, tá bom? Por que eu estou tratando disso? Porque a gente tem que lembrar que os termos, eles têm tipos diferentes, né? Ou, como chamamos, espécies diferentes. Por exemplo, se eu tiver assim, 3x ao quadrado, outro, 3x, esses dois termos aqui, eles são de espécies diferentes. Por quê? Eles têm coeficientes diferentes aqui. Ok? São espécies diferentes. Se eles tiverem o mesmo coeficiente, observação, gente, aqui o expoente, né? O coeficiente é igual, que é o 3, né? Perdão aí. O coeficiente é igual, mas os expoentes são diferentes. Se ele tiver o mesmo coeficiente, e até o mesmo expoente, mas a letra for outra, ele também é de tipo diferente. Por exemplo, 2y ao quadrado, e eu vou até colocar o 2 no 2x ao quadrado. Observe que o coeficiente dos dois é igual. Observe que o expoente dos dois é igual, o grau, né? Mas as letras são diferentes. Então, eles são de tipos diferentes, tá? Deixa eu dar outro exemplo aqui. 2ax, 3xa. Esses aqui, eles são do mesmo tipo. Porque, embora as letras estejam em ordem trocadas, eles têm o mesmo grau, tá? Cada letrinha tem o mesmo grau, nesse caso, grau 1 em cada uma delas. Então, vejam, para dizer que dois monômios ou dois termos são da mesma espécie, eles precisam ter a mesma letra, tá? A mesma incógnita, e essa incógnita tem o mesmo expoente, ok? Não importa o coeficiente, tá? Por exemplo, 3x ao quadrado, como eu coloquei ali no início, e 7x ao quadrado.
eles são da mesma espécie, tá? Mesmo os coeficientes sendo diferentes, mas as letras e o grau delas é igual. Então são de mesma espécie, ok? Se você precisar aprender mais sobre isso, observe o vídeo da aula anterior, tá? Que está bem explicadinho. Eu só tratei agora porque a gente vai realmente precisar dessa parte. Então vamos lá. Vou aqui fazer para vocês verem a soma de dois polinômios, tá? Isso é o exemplo 7 que está lá no material de vocês. Então vejam o seguinte, como é o exemplo. Dados os polinômios f de x, e aí está escrito polinômio, menos 7x ao cubo, mais 5x ao quadrado, menos x mais 4, e g de x, menos 2x ao quadrado, mais 8x, menos 7. Aí ele quer que a gente obtenha f de x mais g de x. Tá? Isso é bem simples, vocês vão ver. A gente vai organizar esses termos de acordo com a espécie. Tá? Então, primeiro deixa eu escrever direitinho. F de x mais g de x. Quem é f de x? Menos 7x à terceira mais 5x ao quadrado menos x mais 4. Quem é g de x? Eu vou colocar aqui o mais e vou colocar entre parênteses, tá? Vou colocar um parênteses nesse também, daqui a pouco eu vou dizer por que esse parênteses. Então, menos 2x ao quadrado mais 8x menos 7. Beleza. Agora a gente vai continuar esse cálculo juntando os termos semelhantes. Lembre-se, para que ele seja semelhante, precisa ter a mesma letra, o mesmo coeficiente. Logo no começo, a gente vê que nós temos alguns semelhantes. Por exemplo, aqui, eu tenho um termo aqui com x ao quadrado e no outro tem também. Outra cor aqui. Eu tenho esse que só é o x e tem o outro que só tem x, que não tem quadrado. Eu tenho 4, que não tem x, né? Que seria x elevado a zero, e tem o menos 7 aqui também. Então a gente vai juntar esses termos. Tá? O 7, gente, não tem nenhum outro termo no outro polinômio, né? O 7 é do f, ele no polinômio g não tem nenhum que tenha x à terceira. Então ele vai ficar sozinho. Deixa eu colocar esse igual mais para baixo. Menos 7x à terceira. Ok? Vamos lá o outro. Agora eu tenho 5x ao quadrado e menos 2x ao quadrado. Que são esses dois aqui. Se eu somar os dois, é um positivo e um negativo. Pode juntar? Claro que não, né? Então vai ficar... A gente subtrai e bota o sinal do maior, né? Então vai ficar mais 3x ao quadrado. Ok? Observe que tem apenas x. Menos x no primeiro membro, no primeiro polinômio, perdão, e 8x. Somando os dois, eu não posso somar simplesmente os valores, porque um é positivo e outro negativo. Então vai ficar positivo 8x. E para encerrar essa primeira parte, né, eu tenho aqui 4 e 7, negativo. Também não posso somar os dois, porque um é negativo e outro é positivo. Então, subtraindo vai ficar menos 3. Tá? Esse 4 aqui, com esse 7. Beleza? Então, isso aqui é a resposta. É o f de x mais o g de x. Ok? Então, esse polinômio daqui. Viram como é simples? Vai ficar nessa forma? Para dar um valor numérico, eu sei que a gente fica doido para que dê um valor numérico, mas para que ocorra um valor numérico, é necessário que a gente seja dado um valor para x. Então, por exemplo, se o autor dissesse que o x vale 2, então agora a gente ia trocar tudo que tiver x, todos os x's, né? X's no plural, trocar todos por 2, cada um deles por 2, e fazer as contas para ver o resultado, como a gente viu lá no primeiro vídeo. Ok? Vamos para o segundo exemplo. Nesse exemplo, ele é bem parecido com o anterior, tá? A forma de fazer. Só que ele tem uma observação. Não é uma soma. Agora foi pedido a gente uma subtração.
Menos agora, tá? Mas a gente vai fazer bem parecido. Qual a diferença? É que no polinômio G, nós vamos trocar os sinais. Porque esse menos na frente, ele faz trocar os sinais do polinômio. Como o menos na frente de qualquer parêntese, né? Por exemplo. Então, vai ficar assim. F de x menos g de x. Eu vou escrever os dois tudo certinho. Quem souber pode fazer direto, tá? Então, eu vou fazer 4x ao quadrado menos 5x mais 6. Isso aqui é o F. Menos, agora o G. 3x menos 8. Ok? Vamos lá. Igual. Primeiro, no F tem um termo que tem o x ao quadrado aqui. Ó. Mas no G não tem esse termo. Então, ele vai ficar sozinho mesmo. Não tem o que fazer com ele. Então, teremos aqui 4x ao quadrado. Beleza. No polinômio f, eu tenho um termo que tem aqui 5x, menos 5x. No outro tem um x aqui. Observação, ele é positivo, né? Mas ele com esse negativo daqui, vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 5x, menos 3x, que vai dar menos 8x. Ok? Ainda temos um termo aqui no polinômio f que não tem incógnita, e também no polinômio g. Então vamos lá fazer os dois. Mas lembre uma coisa, ó, esses dois aqui, ó, negativo com esse negativo vai dar um positivo, né? Então não esqueçam disso. Então vai ficar 6 mais 8, que dá positivo 14, né? Então essa é a resposta de f de x. Opa. Essa aqui é a resposta de f de x menos g de x. Ok? No exemplo 3, que no caso é o exemplo 9 do livro, tá? Nós temos um produto agora, né? Uma multiplicação. E nesse caso, nós multiplicamos cada um dos termos de um polinômio por cada um dos termos do segundo polinômio, tá? Então, é cada um por cada um, nesse caso. Vê como é que ele vai ficar, tá? Dá para fazer também, tenho certeza que muitos de vocês vão conseguir fazer isso facilmente. Então, vamos lá. F de x vezes g de x é igual. Vou escrever aqui o f de x. Então, eu tenho 3x ao quadrado menos 5x mais 8 vezes o g de x, menos 2x mais 1. Agora não precisa estar olhando se ele é ou não do mesmo tipo, tá? Da mesma espécie. Não precisa disso. Vamos lá. Então vamos multiplicar esses negócios. Vai ficar logo assim. Eu vou pegar esse daqui, o primeiro termo, e vou multiplicar pelo primeiro. Depois vou multiplicar ele pelo segundo lá do outro polinômio. Então vai ficar 3x ao quadrado vezes menos 2x. Lembre-se que a gente faz número por número e letra por letra. As letras semelhantes, né? Não precisa ser do mesmo grau, mas a letra tem que ser semelhante. Então, 3 vezes menos 2 dá menos 6. X ao quadrado vezes x dá x a terceiro. Ok? Acredito que vocês lembram disso. Agora, 3x ao quadrado vezes 1. Então, é ele mesmo, né? Mais 3x ao quadrado. Beleza. Agora, vamos fazer a multiplicação do segundo termo, que é esse aqui. Ele também vai multiplicar o primeiro e vai multiplicar o segundo, tá? Multiplica os dois. Negativo 5x vezes negativo 2. Negativo do 5 com o negativo do 2 vai dar positivo 5 vezes 2, 10. X vezes x, x ao quadrado. Negativo 5x vezes 1. Negativo 5x. Ok? Beleza.
Agora o outro termo que está faltando, que é o 8 aqui. 8 vezes negativo 2x, não tem nem letra, né? Vai só o número com número. 8 positivo vezes 2 negativo, vai dar negativo 16. E colocar lá o x, né? O x vai ficar sozinho no sem expoente, né? Porque só tem um x. Agora, 8 vezes 1. Essa é difícil, né? Mas concentrando, a gente consegue dizer que é 8. Beleza. Feito isso, observa agora quem é semelhante. Eita, que igual grande. Pronto. Quem é semelhante? Tem mais algum, além desse aqui, desse primeiro termo? Tem mais algum com x à terceira? Quando você olha, não, né? Então ele fica sozinho lá. Menos 6x à terceira. Vamos ver agora quem tem x ao quadrado. Olha esses dois, ó. Então a gente soma, né? Os dois são positivos, então a gente soma. Mais 13x ao quadrado. Agora os que tem apenas x. Os dois são negativos, olha que coisa boa, é só fazer direto. Negativo 5 com negativo 16, vai dar negativo 21x. E o 8 está sozinho aqui também, então mais 8. Isso aqui é o resultado de f de x vezes g de x. Ok? Beleza. Antes de partirmos para os exercícios, tem uma aplicação interessante que eu quero mostrar a vocês nesse próximo exemplo, tá? Esse probleminha, ele está como um exercício resolvido do número 5, tá? Deixa eu conferir aqui, ele está na página 207. Vocês podem observar lá também essa solução. Vejam o seguinte, ele dá dois polinômios. Só que os dois polinômios, ele coloca duas letras neles, ó, A e B. Ele diz que as duas são constantes, que são números reais. E aí ele pega o seguinte, ele diz que esses dois polinômios, f de x vezes g de x, é igual a essa expressão que é dada aqui embaixo. Deixa eu riscar, porque estou só falando, né? É igual a essa expressão aqui. E ele quer saber quem é o a de x e quem é b de x, para que isso dê certo, para que seja realmente assim. Então vamos lá. A gente começa usando a definição. Então vou escrever o seguinte, que f de x vezes g de x é igual a isso aqui, ó, que eu marquei, que eu destaquei aqui. Como é que eu sei que é igual a isso? Porque o autor está dizendo isso e eu tenho que acreditar nele, né, para resolver o exercício. Menos 1. Beleza. Feito isso, agora eu vou substituir o f de x, lembre-se que esse aqui é o valor de f de x, e vou substituir o g de x. Então vai ficar assim. No lugar de f de x, eu tenho menos 2x mais a, vezes. No lugar de g de x, eu tenho x mais b. E isso é igual a menos 2x ao quadrado, menos 3x, menos 1. Isso é 1, não é um 7. Beleza. Agora vamos brincar com esse negócio, né? Vamos começar resolvendo esse produto, essa multiplicação aqui. Então eu tenho que cada termo do primeiro polinômio, do f de x, vai multiplicar os outros. Então eu vou começar assim. Menos 2x vezes x. Multiplicando eu tenho menos 2x ao quadrado. Agora eu faço menos 2x vezes b. Então vai ficar menos 2xb. 2xb é assim, tá? Não tem o que fazer. Agora vamos lá com o a. A, esse nananina aqui, vezes x. Os dois são positivos, então é positivo ax. A vezes b, isso não é um 6, é um b, tá? Então, positivo também a b. Lembrando que isso é igual
a menos 2x ao quadrado menos 3x menos 1. Beleza, vamos arrumar esse negócio aqui. Arrumando o primeiro termo, tem coisas que dá pra gente juntar, porque tem a mesma letra. Ó, deixa eu destacar para vocês. Esse primeiro termo, ele tem um x ao quadrado. Então, ele não pode juntar com ninguém, porque não tem nenhum outro com x ao quadrado. Então, vai ficar menos 2x ao quadrado, normalmente. Mas vejam o seguinte. Eu tenho aqui, ó, esse 2x que eu posso juntar com esse x aqui, ó. Os dois têm o mesmo termo. Só que se eu juntar os dois, quem é que vai ficar junto? A e B, tá? Então, é como se eu tivesse assim. Menos 2xb mais ax, tá? Gente, eu só arrumei aqui, mas eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero separar o x. Vejam que tem x nos dois. Então, eu vou separar o x assim. Eu vou colocar aqui na frente mais x ou ainda, eu vou deixar o x para o final, tá? Mas eu vou colocar entre esse parênteses as coisas, tirando o x, assim, menos 2b mais a. E aqui eu vou deixar o x a parte. Veja, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu coloquei esse termo, nesse termo aqui, eu fiz uma coisa chamada fatoração, ou seja, eu separei um fator dele, separei ele em fatores. Para separar em fatores, eu observo que fator ele tem em comum, ou seja, que termo aparece nas duas parcelas. Nesse caso, o que é que aparece nos dois? É o x, ó, né? Tem aqui um xzinho, x com índice 1 e tem um outro x aqui, tá? Então, eu peguei esse x que aparece nos dois e coloquei ele aqui fora. E o restante eu escrevia menos 2b mais a, ok? Espero que tenham entendido. Se não, pergunta aí que eu respondo direitinho. Tento explicar de outro jeito. E eu vou repetir o outro termo, mais AB. E isso é igual a menos 2x ao quadrado menos 3x menos 1. Vamos lá. Observe que o primeiro termo, o que está no primeiro membro, perdão, ele é bem parecido com o segundo. E a gente pode comparar algumas coisas nele. Veja. Primeiro, eles começam do mesmo jeitinho. Menos 2x ao quadrado. E no outro tem menos 2x ao quadrado. Então, esses dois aqui eu já sei, óbvio, né, que eles são iguais. Vamos comparar o outro. Quem é o termo do primeiro membro que só tem x? Quando você olha, é esse daqui, ó. Esse daqui, ele só tem um x, ó. E no outro, o menos 3, ó, também só tem um x. Então, esse daqui vale menos 3. Então, eu vou escrever aqui embaixo. Menos 2b mais a é igual a menos 3. Ok? Vamos continuar. Tem o termo independente também, o termo que não tem x, que é esse danado aqui, ó, AB. E no outro membro, no segundo membro, também tem um termo que não tem x, que é menos 1. Então, nós estamos juntando aqui os termos semelhantes. Então, eu vou escrever aqui embaixo que AB é igual a negativo 1. Beleza. Isso nos deu um sistema que nós precisamos resolver para chegar ao resultado de A e B, tá? Vamos lá. Se não entendeu alguma coisa, volta ao vídeo, tá? Vê mais uma vez, tá? Não pergunta logo não, tenta entender primeiro. Se não conseguir, aí me pergunta, tá? Deixa eu ver, tá? É menos 1, pensei que tinha copiado um sinal errado. Vamos lá. Feito isso,
Esse aqui não dá para a gente fazer somando, como a gente faz quando os termos têm as mesmas letras, né? Porque tem duas letras aqui que estão multiplicando, que é A e B, na segunda linha, na segunda equação. Então, nesse caso, a gente vai fazer por substituição. A gente encontra uma letra, substitui para dizer a outra, e depois volta para a primeira para dizer o valor dela, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer logo o valor de A. Eu vou pegar a primeira equação. Para vocês entenderem bem, essa parte do sistema, eu vou marcar direitinho aqui primeiro. Essa aqui é a equação 1 e essa é a equação 2. Então, na equação 1, em 1, tá? Isso é uma equação 1, tá? Deixa eu escrever direito para ninguém pensar que é outra coisa. O professor está desenhando coisa feia na aula. Beleza. É a equação 1. Então, pega a danada da equação 1. Menos 2b mais a é igual a menos 3. E eu isolo uma letra. Eu vou isolar a letra A. Eu vou dizer que A é igual a menos 3. Esse 2b que tinha aqui no primeiro membro vai para o segundo membro, vai ficar mais 2b. Beleza? Então, por enquanto, isso aqui ó, é o valor de A. Por enquanto, tá? Eu vou deixar ele quieto aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou puxar aqui para o lado um pouquinho. E vou substituir esse valor de A que a gente encontrou na equação 2. Vou pegar isso aqui. Vou substituir em 2. Vamos lá. Quem é 2? A vezes B, que é igual a menos 1. Só que A, esse valor daqui que a gente encontrou. Então vai ficar assim. Menos 3 mais 2b, que é o valor de A, vezes B é igual a menos 1. Vamos fazer essa conta. Lembre-se que isso aqui é uma parte que a gente está fazendo, tá? Dá para misturar lá com o outro. Deixa eu dar um pouquinho mais de espaço. Beleza. Feito isso, aí eu vou multiplicar. Lembre-se que cada um multiplica os dois, tá? Então, esse menos 3 multiplica o B. Aí vai dar menos 3B. Depois eu vou pegar o 2B e vou multiplicar o B também. Aí vai ficar mais 2B ao quadrado. Menos, igual a negativo 1. Vamos arrumar esse negócio. Se você observou direitinho, já tem a cara, né? Já tem a cara de uma coisa conhecida da gente, que é a equação do segundo grau, né? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim. 2b ao quadrado menos 3b. Esse 1 passa para o primeiro membro, mais 1 é igual a 0. Como é que resolve uma equação dessa? Muito bem, usando a fórmula de Bhaskara. Muito bem, vocês são ótimos mesmo. Então, se é que a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, vamos primeiro calcular deltinha, né? Deltinha para os íntimos, claro. Deixa eu colocar aqui, deltinha. Vou fazer um deltinha mais bonitinho que ele merece. É igual, a fórmula é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Gente, uma observação, não confunde esse b com a letra b daqui, o a com a letra a. É porque essa aqui é a forma geral de Bhaskara, tá? Escreve-se assim e o autor acabou usando as mesmas letras. Era melhor que ele tivesse usado o outro, mas não deu, tá? Vamos fazer assim mesmo. Lembre-se que nesse caso, esse daqui ó, é o a do delta aqui, tá? Por favor, não vá confundir com o começo, que o a da equação é essa outra equação que a gente vê aqui de lado. Esse danado desse menos 3 é o b, e esse 1 daqui positivo é o c, tá? Não esqueçam disso. Então vai ficar assim, menos 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica 2, que multiplica c, que é 1.
Então, delta é igual. Negativo 3 ao quadrado dá 9. Né? Mesmo sendo negativo, ao quadrado fica positivo. 4 vezes 2 vezes 1 dá 8, só que dá negativo 8. Então, delta vale 1. Sabendo o valor de delta, vamos lá, a fórmula de Bhaskara. A fórmula é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Nesse caso, eu vou usar b é igual esse b daqui, né? B é igual menos, com menos vai dar mais 3, né? Lembre-se daqui, ó, deixa eu fazer uma linha aqui para a gente não esquecer. Mais ou menos a raiz de deltinha, que é 1, que a gente descobriu aqui, ó, tá? Deixa eu colocar a linha lá. Embaixo eu tenho 2, opa, 2 vezes o 2, que é esse danadinho desse daqui, tá? Não esqueçam disso, eu fiz meio assim, mas é assim mesmo, tá bom? Vamos seguir a fórmula. Quando você for escrevendo direitinho no caderno, não vai ter problema nenhum com isso. Então, tem B é igual 3 mais ou menos 1 sobre 4. Vamos ver isso aqui, como é que vai dar. Porque vai ficar assim. 3 mais 1 sobre 4, que é 4 sobre 4, que vale 1. E o outro vai ficar 3. Esse 3 está horrível. 3 menos 1 sobre 4, que é igual a 2 sobre 4, que é igual a 0,5. Nesse caso, eu vou usar a fração mesmo, 1 sobre 2. Gente, ó, temos dois valores possíveis para B, tá? E nesse caso, B tem dois valores, tá? Não tem o que fazer com ele por enquanto. Vamos lá. Lembre desses dois valores, tá? 1 e 1 sobre 2. Por que a gente tem que lembrar dele? Porque a gente vai pegar agora e substituir B em algum lugar para descobrir A. A gente pode substituir em qualquer termo, tá? A gente pode substituir na equação 1, na equação 2 ou aqui no valor de A, o que você achar melhor, tá? Eu vou colocar ele no valor de A. Eu acho mais interessante. Deixa eu vir aqui para mostrar a vocês o que a gente vai fazer. Vou pegar esses dois valores aqui, a quem descobriu, um de cada vez, tá? E vou aqui nessa equação trocar pelo B, ok? Vamos lá. Fazendo isso e aumentando, que também não tem visão biônica para enxergar uma escuridão dessa. Ou melhor, no tamanho disso, né? Gente, às vezes meu computador dá um pauzinho aqui, ele fica meio lento, mas não liguem pro bichinho não, tá? Vamos lá. Fazendo isso, eu tenho que, primeiro, eu vou escrever bem direitinho para ninguém ter dúvida. Para o B igual a 1, lembra que um dos valores de B é 1, né? Para o B igual a 1, para B igual a 1, aí nós temos que A é igual a menos 3 mais 2 vezes 1, que é menos 3 mais 2, né? 2 vezes 1, 2, que é igual a menos 1. E para B igual a 1 sobre 2, aí nós temos A é igual a menos 3 mais 2 vezes 1 sobre 2, vai dar menos 3. Lembre-se que esse daqui a gente multiplica com o de cima e divide com o de baixo, né? Então a gente multiplica e divide. Então 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então vai ficar mais 1, que é igual a negativo 2, ok? O que é que isso nos dá?
Os valores de A e B podem ser... Opa, mexi uma coisa aqui sem querer. Os valores de A e B podem ser... São dois pares, nesse caso. O primeiro par seria A igual a 1 negativo e B igual a 1 positivo. E o segundo par é A igual a negativo 2 e B igual a 1 sobre 2. Ok? Gente, eu sei que essa questão foi um pouco mais avançada, mas a gente não pode também ficar tratando só das coisas mais facinhas que todos que tem, senão fica chato, tá? Agora vamos responder exercícios. Tá? Gente, só uma observação que eu quero tratar com vocês antes dos exercícios, que é o seguinte: quando nós somamos ou subtraímos dois polinômios, o grau da resposta, lembre-se que quando a gente soma, subtrai e multiplica um polinômio, a resposta é outro polinômio. O grau da resposta, quando a gente soma ou subtrai, ele sempre vai ser o grau do maior polinômio que tiver, ou então ele vai diminuir. Aí tem gente que fez que eu escutei daqui, de tão alto que foi o ano. Mas deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vejam aqui. Eu vou chegar aqui e vou colocar uns polinômios. Se eu fizer assim, f de x é igual a 3x ao quadrado mais 2x menos 4. G de x é igual a 5x ao quadrado mais 7x mais 5. Se eu somar os dois, o maior grau ele vai continuar sendo 2. Por quê? Se eu somar esse com esse, se eu somar os dois, vai dar 8x ao quadrado. Mas o grau aqui, o 2, ele continua sendo 2. Porque quando a gente soma, o grau não aumenta nem diminui. Agora veja uma coisa. Se ao invés de somar, eu tivesse subtraindo. E deixa eu colocar mais uma coisa aqui, mais um detalhe. Ao invés de 5, digamos que eu tivesse assim 3 também. Eu tenho 3. E aí vejam o seguinte, se eu fizer f de x menos g de x, então vai ficar 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Então o que ocorre? Um vai cancelar o outro. E esse x ao quadrado vai deixar de existir. Então o grau pode diminuir. Quando a gente soma ou subtrai, o grau nunca aumenta. Ele pode ficar o mesmo grau. O grau que eu estou dizendo é o grau do maior que tiver. Se o f for maior do que o g, vai ficar o grau do f. Se o g tiver um grau maior que o do f, vai ficar o grau do g, tá? Então, ou o grau diminui ou ele permanece. Quando a gente multiplica, o grau sempre aumenta, tá? Porque se eu for multiplicar esses dois termos, não vou fazer a conta toda não, mas se eu fizer f de x vezes g de x, vai chegar uma hora que vai aparecer, uma das contas que vai aparecer, né, são muitas, vai ficar assim, 3x ao quadrado vezes 3x ao quadrado. E para resolver isso, lembra que a gente faz o 3 vezes 3, que dá 9. X e faz 2 daqui mais o 2 daqui, que daria grau 4. Tá? Quando a gente multiplica, o grau do polinômio, do resultado, sempre aumenta. Quando a gente soma ou subtrai, o grau ou vai permanecer ou vai diminuir. Ok? Beleza, agora vamos para os exercícios. Então vamos lá. Gente, esse exercício eu queria que vocês fizessem o seguinte. Eu vou esperar que vocês façam. Eu espero que vocês façam. Não é que eu vou ficar aqui esperando, né? Vocês sabem que isso é gravado.
Então, eu espero que vocês tentem responder o exercício. Certamente vão aparecer dúvidas. Quando essa dúvida aparecer, você segue o vídeo, porque no vídeo eu vou responder todas as questões. Mas primeiro você tenta responder. Quando você estiver seguindo o vídeo e você vê a parte que eu fiz, que tirou a sua dúvida, então você não assiste o final logo do exercício. Você tenta responder, tenta completar aquele exercício que você começou, tá? Por exemplo, você pega a letra A. Aí você vai fazer f de x mais g de x. Aí tem gente que vai dizer, poxa, eu não sei nem como é que começa. Então, assiste o vídeo, vê eu fazendo o comecinho. Quando você percebeu como é que faz, como é o começo, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer sozinho. Se você conseguir concluir, ótimo. Se tiver mais alguma dúvida no meio, adianta o vídeo. Vai assistindo mais, que vai aparecer, que eu vou responder o restante. Ok? E aí você vai fazendo assim. Com isso, eu espero que você aprenda. Tá bom? Vai tentando assim que você vai conseguir. Eu acho, tá? Então vamos lá. O primeiro, f de x mais g de x. A letra A, né? Gente, só lembrando, esse exercício também está no material. Tá? E ele encontra-se aí na página 208 do material que eu deixei para vocês. Então, primeiro, f de x mais g de x. Vamos lá. Letra A. F de x mais g de x é igual. Vamos tentar fazer direto? Primeiro, observe o g de x e o f de x. Quando a gente vê o g de x, ele tem assim, um x à terceira. E o f de x não tem nenhum x à terceira, né? Deixa eu melhor escrever, né? Você tem que estar se complicando. Então, x à terceira menos x mais 1. Isso aqui é o f. Mais. Agora vamos ver o g. O g é... Eita, gente, eu escrevi errado, ó. Muito bem observado. Obrigado aí, tá, gente? Por ter dito. Vamos lá. Então, é o f primeiro. O f é 2x ao quadrado menos 3x mais 4. E nós vamos somar. São 4, não 9. Ele fica meio lento assim, gente, tá? No computador. Não é na internet de vocês, não. É no computador mesmo. Mais 4. Mais, né? Porque estão fazendo uma soma. O g é x à terceira menos x mais 1. Beleza. Somar esses dois. Observando os dois. Tem algum com x à quarta? Não, né? Não tem nenhum dos dois, das duas letras. Tem x à terceira? Tem sim aqui, ó, x à terceira, no que pertence ao polinômio g, né? Então vou escrever ele, x à terceira. Tem x ao quadrado? Tem, somente no f. Então vou escrever ele, mais 2x ao quadrado. Tem termo apenas com x? Tem também. Só que esse aqui tem nos dois. Tem esse e tem no outro também. Beleza. Feito isso, então vai ficar menos 4x. Tem termo independente nos dois? Tem também. Um é 4 e o outro é 1. Não é isso? Então, juntando esses dois, mais 7. Ok? Essa é a resposta da letra A. Então, f de x mais g de x é igual a isso aqui. Ok? Letra B. É g de x menos h de x. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui. E vou fazer aqui mesmo, tá? Então, qualquer coisa você volta o vídeo, claro, tá? Vou dar pausa, vocês sabem muito bem mexer nesses termos tecnológicos. Beleza. Letra B. Se você fez
observou fazendo a letra A, eu acho que você consegue fazer a letra B, tá? Então dá uma pausa e tenta aí, tá? Lembra que você precisa aprender isso. Vamos lá? Vou fazer agora. G de x menos h de x. Deixa eu escrever G de x. X a terceira menos x mais 1. Vamos lá. H de x menos agora, h de x é menos x ao quadrado mais x menos 4. Vamos lá resolver essa continha. X a terceira só tem no G, no H não tem. Então vou escrever ele, x a terceira, simplesmente. X ao quadrado tem no H, mas não tem no G. Então vou escrever só o do H. Mais uma observação nele, tá? Aqui é menos, mas agora tem um menos fora. Então menos com menos vai dar mais, tá? Não esqueçam disso. Então vai ficar mais x ao quadrado. Os termos que só tem x, agora tem nos dois, ó. Eu tenho aqui no G, que é o menos x, e tem no H, que é o mais x. Mas lembre-se que esse danado desse menos serve para aqui também, ó. E menos da frente com mais aqui vai dar menos. Menos x, não é menos 2x ao quadrado, não. É menos x ao quadrado. Menos, não é isso? Não, gente, não é isso. É menos 2x. E é menos x, menos 1x do outro. Menos 2x. Vamos lá? Algo semelhante ocorreu aqui agora. Porque esse menos da frente, ele também vai mudar o sinal do menos 4. Ele vai virar mais. Ó. Então vai ficar 1, 4. Que é igual a positivo 5. Tá? Então essa aqui é a resposta da letra B, que é G de x menos H de x. Ok? Beleza. Vamos agora à letra C. Tá? Eu diminui um pouquinho o zoom para poder caber um pouco melhor essa letra aqui, tá? Porque ela é um pouco maior, como vocês podem observar, tem 3 termos aí para resolvermos. Mas não é difícil, ela só é maior, tá? Então a letra C vai ficar assim. Eu tenho f de x menos g de x menos h de x é igual. Vamos lá. F de x eu vou escrever embaixo essa, gente, que não vai caber tudo ao lado não, tá? Então o f de x é 2x ao quadrado menos 3x mais 4. Menos, daqui, da expressão, né? Menos o g de x é x a terceira menos x mais 1. Menos de novo, agora o h de x. Menos x ao quadrado mais x menos 1. Opa, menos 4. Pronto. Beleza. Vamos lá. Isso é igual. Tem algum termo com x a terceira? Tem sim. Apenas esse daqui. Lembre-se que ele é positivo, mas tem um menos fora. Então vai ficar negativo x a terceira. Beleza. Vamos ver quem tem x ao quadrado. X ao quadrado tem um aqui logo no começo. E tem o outro aqui no final. Mas lembra uma coisa, tá? Esse negativo com esse negativo vai dar positivo, tá? Então vai ficar mais x ao quadrado. Já tem 2 com o outro que tem aqui, então vai ficar mais bonitinho. Mais 3x quadrado. Beleza. Temos que só tem um x agora. Eu tenho menos 3, é esse, ó. Tem um menos x, mas lembre que esse menos vai juntar com esse, né? Vai ficar positivo. E tem um x positivo aqui, ó. Mas esse x positivo, quando juntar com esse, vai ficar negativo. Então, veja. Esse daqui era negativo. Virou positivo. Esse era positivo, virou negativo. Então, de qualquer forma, um vai cortar o outro. Né? Então, vai ficar assim, ó. É como se eu tivesse a seguinte conta. Menos 3x
mais x menos x, tá? Ó, o 3x aqui, esse x aqui ficou positivo, segundo, e esse outro ficou negativo, nessa ordem. Se eu fizer isso, de qualquer jeito, esse vai cortar esse, né? Então vai ficar menos 3x, tá? Que é o que eu vou escrever aqui. Menos 3x. E o termo independente? Eu tenho aqui no primeiro. Eu tenho um 4. Vou escrever ele aqui em cima. 4. Aí eu tenho um positivo. Um positivo. Mas esse positivo tem um menos de fora. Então vai ficar negativo 1. E eu tenho um 4 negativo. Mas esse negativo tem um negativo de fora. Né? Aí vai ficar positivo. Concentra que essa conta é difícil. 4 menos 1. Muito bem, parabéns. Deu 3. E 3 mais 4. E isso incrivelmente dá 7. Então vou escrever aqui. Mais 7. Tá? Então essa aqui é a nossa resposta. Só formalizando, eu vou escrever numa linha só para ficar mais arrumadinho, tá? Então vai ficar assim. F de x menos g de x menos h de x é igual a menos x à terceira mais 3x ao quadrado menos 3x mais 7. Beleza? Agora vamos à letra D. Nessa letra, nós vamos fazer um produto. F de x vezes h de x, tá? Então vamos lá. Letra D. Aí eu tenho f de x vezes h de x. Quem é f de x? 2x ao quadrado menos 3x mais 4 vezes o h de x é menos x ao quadrado mais x menos 4. Ok? Vamos lá, multiplicação termo a termo, do mesmo jeito que a gente fez no exemplo lá na hora da explicação. Então, primeiro, eu vou pegar esse 2 aqui, 2x ao quadrado, que vou multiplicar o primeiro termo, multiplico o segundo, e multiplico o terceiro, ok? Então, vezes o primeiro, 2 vezes menos 1, vai dar menos 2, vou fazer de vermelho mesmo, vai ficar mais legal, menos 2, x ao quadrado com x ao quadrado dá x à quarta, lembre-se que soma, né? O 2 daqui, ó, com o 2 daqui. Beleza? Vamos lá. Agora, 2x ao quadrado vezes x. Lembre-se que aqui na frente do x, o coeficiente é 1. Então, é 2 vezes 1, que é 2. 2. X ao quadrado vezes x a x à terceira. Ok? Agora, ele vezes o menos 4. 2 vezes menos 4 dá menos 8. X ao quadrado. Ok? Beleza. Feito isso, vamos fazer agora o segundo termo. Eu vou, gente, apagar essas linhas que eu fiz aqui, para não confundir com as outras, que vai virar uma bagunça total. Eita, não dá para apagar não. Senão ele vai apagar mais coisa. Desculpa aí, tá? Então vai ficando a bagunça total mesmo aí. Então, esse aqui agora vai multiplicar cada um dos outros. Menos 3 vezes menos x. Menos e menos vai dar mais. 3, aqui é menos 1, né? Lembrem disso. 3 vezes 1 vai dar 3. X vezes x ao quadrado dá x à terceira. Lembre que aqui é o índice 1 e esse aqui é o índice 2, né? O 2 aqui, ó. Então vai dar 3, tá? Agora, ele vezes x. Menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. X vezes x, x ao quadrado. Menos 3 vezes menos 4.
vai dar positivo 12. E o x está sozinho, só o x mesmo, porque não tem mais nada para multiplicar. Beleza? Feito isso, eu vou arrastar um pouquinho essa tela, que eu quero fazer aqui de lado mesmo, para ficar mais legal. Vamos lá agora. Agora vai ser o 4. 4 vai multiplicar cada um desses aqui. 4 vezes negativo 1x vai dar negativo 4x. 4 vezes x... Opa, gente, 4x ao quadrado. Aqui tem um 2. Eu risquei tanto que já não estava nem vendo 2. Tá? Não esqueçam dele. 4 vezes x vai dar 4x. E 4 vezes negativo 4, cuidado que não é zero, está multiplicando, vai dar negativo 16. Beleza? Vamos ver agora o que temos em comum nesses termos, né? Deixa eu pegar o amarelinho aqui, que é o oficial. É igual, vamos lá. X à quarta, só tem esse primeiro mesmo aqui, tá? Então vai ficar sozinho. Menos 2x à quarta. Beleza. X à terceira, eu tenho 2 aqui e tenho 3 aqui. Dá para somar. Então, mais 5x à terceira. X ao quadrado, eu tenho um menos 8 e tenho um menos 3. E tenho um menos 4. Então, veja, os 3 são negativos. Então, a gente vai somar os 3. Lembre-se que está somando. Então, não vai colocar... não vai ter troca de sinal, tá? Se os 3 têm o mesmo sinal, repete o sinal e soma. Então, 8 com 3 daqui, com o 4 daqui, vai ficar negativo 11, negativo 15, né? Tem 4 também, x ao quadrado. Pronto, temos que tem apenas o x. Eu tenho 12x e tenho o 4x. E somando, incrivelmente, equivale a 16x. E o menos 16 está sozinho aqui, não tem outro termo independente. Então vai ficar sozinho lá mesmo, menos 16. Ok? Então esse aqui é o valor de f de x vezes g de x. Ok? Beleza. Vamos à última letra dessa questão. Essa daqui tem mais termos. Mas se você observar direitinho, ela também não é difícil de fazer. Vamos arrumar ela. Ela diz assim, isso é letra E. X vezes f de x mais 2 vezes g de x. Opa, eu escrevi errado aqui, gente. Vocês me avisam, né? Vamos lá. 2 vezes g de x. Como é que vai ficar esse negócio? Vamos lá. Primeiro tem um x aqui. Depois eu vou escrever f de x, que é 2x ao quadrado menos 3x mais 4. Ok? Agora eu vou colocar mais 2 vezes, observe que eu estou seguindo essa fórmula aqui do começo, tá? 2 vezes g de x. Quem é esse danado desse g de x? Ele é, deixa eu botar um parênteses aqui, x à terceira menos x mais 1. Beleza. Vamos resolver essa partezinha aqui, tá? Vejam como é simples. Eu vou primeiro resolver essas multiplicações, né? Primeiro os produtos, né? Que são as multiplicações. Vou multiplicar x por 2x ao quadrado. Então vai ficar 2x à terceira. X vezes menos 3x. Menos 3x ao quadrado. X vezes 4. Mais 4x. 2 vezes x ao cubo. Mais 2x ao cubo. 2x vezes menos, 2 vezes menos x, menos 2x. E 2 vezes 1, que incrivelmente é 2.
Feito isso, vamos observar os termos semelhantes. Então, eu tenho 2x a terceira, e no outro eu também tenho 2x a terceira. Então, eu posso somar os dois. 4x a terceira. Eu tenho aqui um x ao quadrado. Negativo, né? 3x ao quadrado. Não tem mais nenhum, então vai ficar sozinho. Menos 3x ao quadrado. Eu tenho ainda 4x e menos 2x. Um é positivo, outro negativo, subtrai. Então vai dar mais 2x. E o único termo independente é o 2, né? Então vai ficar mais 2, tá? Isso aqui é o valor dessa expressão. X vezes f de x mais 2 vezes g de x. Ok? Beleza. Vou pegar outro quesito pra gente poder avançar o assunto, tá? Concluir esse aí. Bem, esse aí é o quesito que eu escolhi pra gente fazer agora, tá? Sejam f de x e g de x dois polinômios de grau 4. O que você pode afirmar em relação ao grau do polinômio? Aí ele coloca aí as letras para a gente analisar. Esse daqui ele é bem teórico, gente. Não tem conta para fazer, não. Ele vai ter uns rabiscos só para vocês observarem e tentarem compreender mais, tá? Então, primeiro pensemos o seguinte. Ele está dizendo que G e F, eles têm grau 4. Ele já está dizendo. Ele não diz quem é o polinômio. Então, por exemplo, eu poderia dizer que F é do tipo 5x à quarta mais um bocado de coisa. Eu poderia dizer que G é do tipo 7x à quarta ou negativo 7 sobre 2 ou alguma coisa x à quarta mais outras coisas aqui, ou menos outras coisas, não importa, tá? Mas o que é que a gente tem garantido? É que ele tem, esses dois polinômios, eles têm o maior termo, o coeficiente dominante deles aqui, ele acompanha um x à quarta, tá? Eu tenho certeza que é x porque ele é f de x e g de x, né? Então, a incógnita é x. E eu tá dizendo que o grau é 4, então eu sei que não tem maior que 4. E os menores? Os menores podem ter ou não, a gente viu que eles podem ser incompletos. Então, pode ter ou não os menores. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou escrevê-los assim, tá? Vou dizer que f de x é igual a x à quarta mais umas coisinhas aqui. E vou dizer que g de x é igual a b x à quarta mais outras coisinhas. Então vamos lá. O que acontece com o grau do polinômio? Veja que a pergunta é o grau. Ele não quer saber o restante do polinômio. Ele quer saber o índicezinho, o coeficiente que vai ficar em cima, né, do x, do maior, o maior que tiver, né? Quer dizer, o primeiro termo, o termo mais alto, o coeficiente mais alto que estiver em cima do x. Esse é o que ele quer saber. Ele não quer saber o restante, não. Só importa isso. Então, veja, o que acontece na letra A? Quando a gente multiplica f de x com g de x, o que é que vai ocorrer? Vai aparecer, em algum momento, esses dois termos aqui, ó, um multiplicando o outro. Então, vai acontecer que vai aparecer um x elevado à oitava. E aqui na frente vai ficar alguma coisa, que eu não sei quanto dá. Porque lembra que A e B eu coloquei aqui, mas não é necessariamente A e B, pode ser qualquer coisa, né? Eu botei para botar alguma coisa, para ter alguma coisa, tá? Então, não importa nem os valores de A e B, eles vão acontecer, vão ficar dessa forma, tá bom? Vai aparecer aí esse elemento. Dúvida nisso? Espero que não. Vamos lá. Na letra B, o que acontece ou o que pode acontecer se a gente somar? Aí depende. Quer dizer,
Depende mesmo, né? Porque, por exemplo, imagine que f de x, no lugar de a aqui, eu tivesse... Deixa eu apagar isso aqui, apagar esse D. Imagine que no lugar de a, que eu tinha colocado A, eu tivesse 3 positivo. E no lugar de B eu tivesse negativo 3. O que ocorre quando eu somar esses dois termos? Pensa aí, o que ocorre quando eu somar esses dois? Muito bem, vai dar 0. Se ficar assim 0x à quarta, o x à quarta está fora, está cancelado. Tá? Então, o que é que pode ocorrer na letra B? Então, o grau, ele pode diminuir, porque se esse grau 4 deixar de existir, o próximo é que vai ser o dominante, né? Pode ser 3, pode ser 2, eu não sei se está completo ou não, porque não importa para a gente. Então, o grau pode diminuir. Veja que ele não está perguntando diminuir para quanto, ele só quer saber se pode ou não diminuir. Tá? Então, o grau vai diminuir. Ou ele vai ficar no mesmo jeito. Como assim ficar no mesmo jeito? É o seguinte, eu botei aqui mais 3 e menos 3, mas se fossem os dois positivos, então um não ia cortar o outro, ia ficar 6x à quarta. Mesmo que não fosse o mesmo valor, mesmo que fosse um positivo e um negativo, por exemplo, se eu tivesse 7x à quarta e menos 3x à quarta, então nesse caso vai dar 4x à quarta. Então mesmo subtraindo, veja que não zerou. Se não zerou, o termo continua existindo e o coeficiente permanece, o grau do polinômio permanece 4. Ok? Então na letra B ele vai diminuir ou permanecer o mesmo. Tá? Isso também ocorre na letra C. A ideia é justamente a mesma. Porque lembra que quando tem esse menos na frente do G, esse menos aqui, ó, ele serve para trocar o valor do G. Então, imagine que eu tivesse assim. F de x é igual a 5x à quarta. Lembre-se, eu estou colocando, gente, só o primeiro termo, porque o restante não importa para a gente, tá? Não importa o restante, ele quer saber só o principal lá. 5x à quarta. E a letra G, eu tenho g de x, o polinômio g é negativo 5x à quarta. Se eu somar os dois, vou cancelar, né? Como a gente viu o exemplo lá do 3 positivo com 3 negativo. Mas, se ao invés de somar, a gente subtrair, lembre-se que ao subtrair, ia ficar assim, 5x à quarta menos 5x à quarta. Então esses dois menos juntos ia dar mais. Não é isso? Quando fizesse isso, não ia cancelar o outro. Então, na letra C, ocorre do mesmo jeito a letra B. Ou um vai cancelar o outro e o grau vai diminuir. Ou então o grau vai permanecer. Ok? Vamos ver agora na letra D. Na letra D, a gente vê que alguma coisa vai acontecer de diferente, né? Porque vê como é que ele está arrumado. Opa. Letra D. Eu tenho um x ao quadrado vezes f de x. E esse f de x, a gente já viu que ele é do tipo... que ele tem um termo elevado à quarta. Então eu vou escrever assim, a x à quarta, tá? Gente, esse f de x aqui, ele pode ter mais coisas. Eu não sei se ele tem ou não, não importa, tá? Mas, aí eu tenho aqui um x vezes o g de x, que também é do tipo bx à quarta. Ele pode ter mais coisa aqui, mas como eu falei, não importa, tá bom? Esse está multiplicando, esse está multiplicando e os dois estão somando. Quando eu multiplicar essa primeira parte aqui, o que é que vai acontecer? Vai aparecer um termo assim, ax à sexta, porque vai somar o 2 com o 4. E no outro vai ficar como?
bx à quinta. Então, o que ocorre? Nessas condições aqui que foram dadas, x ao quadrado vezes f de x mais x vezes g de x, o que vai acontecer é que o grau do polinômio vai subir, vai virar 6. Ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? Se não entenderam, perguntem lá. Lembre-se que na hora de perguntar, diga um instante do vídeo, porque o vídeo é grande e você tem que acompanhar ele todinho para saber as dúvidas, tá? Para saber dizer onde é que estão as dúvidas. Beleza. De posse disso, vocês vão conseguir resolver bem a questão 28. E eu vou colocar ela agora para vocês. Essa é a questão 28. Dá uma observadinha nela, dá uma pausa no vídeo e tenta responder. Lembre-se que é só para marcar verdadeiro ou falso, tá? Vou aguardar um pouquinho aqui. Você nem deu pausa, né? Tá, vou responder mesmo assim. Mas lembre, você é responsável por sua aprendizagem, viu? Vamos lá. Diz aqui que os polinômios f, g e h, eles têm grau 2, 3 e 5. Tá? Lembre-se que não importa o que vem depois desses graus. Ele está dizendo que o principal elemento deles é 2, depois é 3, depois é 5. Por exemplo, o f de x é do tipo ax ao quadrado. Opa. E pode ter algumas coisas aqui que eu não sei. Ele diz que g de x é do tipo bx à terceira. E vai ter mais coisas, mas não importa também. E que h de x é igual a um cx à quinta. Que vai ter mais coisa também que não importa pra gente. Só importa esses aqui, que é o que tem o grau. Os primeiros aqui tem o grau. Então vamos lá. Se eu somar os três, se eu somasse os três polinômios, o grau que... Lembre, quando a gente faz a soma de polinômio, o grau não muda. Então, quem é que ia ser o maior grau? Ia permanecer o grau do 5, o grau 5, né? Que é o do H, tá? Então, a primeira é verdadeira. Depois disso, se eu fizer f menos g pode ter grau 2, f tem grau 2, g tem grau 3. Se eu subtrair os dois, pode ter grau 2. Ele está afirmando, ele não está perguntando, está afirmando, né? Pode ter grau 2. Isso é falso. Por que que é falso? Veja, o f, ele tem grau 2. É o maior grau dele é o 2, né? O maior índice dele é o 2. O g tem grau 3. Se somente o g que tem grau 3, não dá para cancelar esse termo 3. E lembre-se que para que esse f menos g tivesse grau 2, o grau 3 do g, que está dizendo aqui que tem grau 3, precisava ser cancelado. Porque cancelando o grau 3, aí ia sobrar o grau 2. Então ele pode ter grau 2. Falso, tá? Vamos ler. F de x vezes g de x mais h de x pode ser um polinômio nulo. Polinômio nulo é aquele que zera, né? O polinômio que ele é zerado. Né? Só que quando a gente observa f vezes g, a gente percebe o seguinte, que se a gente multiplicasse esses dois primeiros termos, que eu vou destacar aqui de novo, ia aparecer algo mais ou menos assim. A vezes bx à quinta. No polinômio h tem um x à quinta também. Então, o que era necessário para que um cancelasse o outro? Era que a vezes b tivesse o mesmo valor que o c, né? Só que um fosse positivo e outro negativo. Então, um poderia cancelar o outro. Isso vai existir? Não sei, não dá para ter certeza. Mas ele não está dizendo que obrigatoriamente vai. Está dizendo que pode ser nulo. E, na verdade, sim. Pode ser nulo, tá? Então, isso aqui é V. F vezes G mais H pode ter grau 3. Pode ter grau 3. Ele está afirmando aqui que pode ter. Só que, quando a gente faz F vezes G, tá?
ocorre algo semelhante ao que a gente viu antes. Se eu fizer F e G, um com grau 2 e outro com grau 3, ele pode dar grau 5 e cancelar o termo. Se os outros termos permanecerem, inclusive o que tem grau 3, né? Lembre-se que ele tem um monte de termos, tem um monte de termos que eu vou ter aqui os pontinhos, né? Que eu não sei quais termos são esses, tem um monte ainda. Então, pode ser que no final de fazer todas as contas, o grau que sobra é o 3. Tá? Pode ser também que sobre um grau maior e que sobre um grau menor, pode, tá? Mas ele não está dizendo que vai ser obrigatoriamente, ele está dizendo que pode ter grau 3. Nesse caso é verdade, tá? Gente, eu sei que essa parte é meio chatinha, mas ela é interessante vocês aprenderem, porque isso vai ajudar muito em algumas coisas que nós veremos para frente, tá? Esse assunto é um assunto de base. Ele é uma ferramenta que vocês vão usar para outras coisas, tá? Por isso que a gente está trabalhando com ele. Tá bom. Vamos continuar o assunto agora com a parte de divisão. Bem, para tratarmos da divisão, vamos lembrar da divisão normal da gente, tá? Eu vou colocar um número bem simples aqui. Vamos dividir 74. E eu quero dividir 74 por 3. Bem facinho. Primeiro, a gente dividiu 7, né? 7 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3 dá 6. 7 menos o 6 dá 1. E agora desce o 4. 14 dividido para 3. Vai contando, né? 3 mais 3 dá 6, mais 3 dá 12. Dá 9, perdão. Mais 3 dá 12. Mais 3, 15 vai passar, né? Então, 1, 2, 4, né? 4 vezes 3 dá 12. Sobrou 2. Então, veja uma coisa. Eu tenho aqui esse primeiro termo, que é o 74, que é chamado dividendo. Eu tenho o 3, que é o divisor. O 24 é o quociente. E o 2 é o resto. E eu tenho uma coisa que eu posso escrever aqui, uma forma de escrever isso. Porque eu tenho o seguinte: 74 dividido por 3 é igual, tá? Ele é igual a 24 vezes 3, e vou colocar, deixar assim mesmo, mais 2. Lembre dessa relação, olha, o quociente está aqui, ó. O divisor virou multiplicando, deu aqui, ó, e o 2 é o resto, ok? Então, se eu tenho 74 aqui, perdão, 74 dividido por 3, não, deixa eu tirar esse dividido aqui, que isso fica errado, tá? Então, 74, que é o dividendo, ele é igual ao divisor multiplicando o quociente mais o resto. Gente, essa ideia é bem importante. Deixa eu fazer com outro número para você ver melhor. Deixa eu pegar um número bem pequeno aqui, para fazer bem direto esse negócio. Deixa eu fazer 9 dividido por 4. Se dividir 9 para 4, dá 2 para cada e sobra 1. Tá? Então, se eu fizer aquela continha, 9 dividido por 4, dá 2 e sobra 1. É o resto. Tá? Então, veja. Quer dizer o seguinte, que eu posso chegar aqui e representar o 9 da seguinte forma. Eu posso dizer que 9 é igual a 4 vezes 2. Só que se você fizer 4 vezes 2 não dá 9, dá quanto? Isso, muito bem, dá 8. Mais 1, que é o resto.
ok? Por que é importante isso? Porque quando a gente faz a divisão de um polinômio, nem sempre a divisão é exata. Às vezes a divisão vai ter um resto. E esse resto, ele vai fazer parte também da resposta. Tá? Isso vai ocorrer muitas vezes. Beleza. Para fazer a divisão do polinômio, eu vou pegar um exemplo que tem no livro de vocês. Só um instante. E o exemplo é esse aqui. Vamos dividir dois polinômios, f por g. Tá? Então, arrumando a conta, do mesmo jeito que a gente arma aquela conta da divisão normal, tá? De números. Então, vai ficar assim. O polinômio f, ele é 6, canetinha, 6x à quarta, menos 3, gente, foi mal, desculpa aí, menos x à terceira, mais 3x ao quadrado, menos x mais 1. E a gente vai dividir isso por 2x ao quadrado mais x menos 3. Ok? Então veja. Primeira coisa que a gente precisa saber para dividir. A gente só pode dividir dois polinômios quando o grau do dividendo é maior que o grau do divisor. Ok? Lembra, se não lembra, volta lá o vídeo, né? Deixa eu escrever aqui de novo. Lembra do exemplo que eu coloquei? 74 dividido para 3. Aí deu 24 e sobrou 1. Esse daqui é o dividendo. Esse aqui é o divisor. Não é isso? Beleza. A gente vai dividindo enquanto dividendo o grau dele, ó, nesse caso aqui o grau 4, enquanto ele for maior do que o grau que a gente estiver usando no divisor, ok? Quando o grau tiver menor, a gente para a divisão, tá? Ele só pode ser, se ele for maior ou igual, né? Não pode ser menor, ok? Beleza, vamos lá. Então veja, como é que a gente vai fazer esse negócio? Tem gente que já olhou, já fez vídeo, já fez uma careta, mas não é preciso isso, tá? Então, primeira coisa, você vai pegar os dois maiores graus, tá? Os coeficientes de grau de cada um os termos de grau de cada um dos polinômios, tá? Então, aqui, o primeiro, eu tenho esse aqui, 6, deixa eu fazer no cantinho essa conta. 6x à quarta. E eu vou dividir isso por 2x ao quadrado. E agora, lembra como é que faz? Divide direto. 6 dividido por 2 dá 3. Né? 6 por 2 dá 3. Gente, uma observação. Se não desse número inteiro, se desse na forma de fração, deixava como fração, tá? E aqui eu tenho x à quarta em cima e x ao quadrado embaixo. Então vai ficar x 4 menos 2. Ou seja, 3x ao quadrado. Ok? Beleza. Esse número a gente vai escrever aqui. 3x ao quadrado. Beleza. Essa outra parte eu não vou precisar dela não, pelo menos não por enquanto. Agora a gente faz o seguinte. Esse 3x ao quadrado que a gente arrumou, a gente vai multiplicar ele por cada um dos termos do divisor. Por cada um desses aqui do divisor. Tá? Vamos lá. Quando eu multiplicar com o primeiro, sim, gente, a observação, a gente vai multiplicar e vai fazer uma subtração. Lembra, quando a gente faz a subtração nos outros momentos que a gente faz a subtração, a gente troca o sinal, né? Então, o que vai ocorrer aqui é isso também. Então, a gente vai fazer o seguinte.
3 vezes 2 dá 6. Vou escrever aqui. 6x à quarta. Só que eu não vou deixar ele com o mesmo sinal que tiver não. Porque positivo com positivo dá positivo. Mas eu vou trocar o sinal. Negativo. Agora vamos fazer o outro. Lembre-se que esse foi o primeiro aqui que eu fiz. Agora eu vou fazer isso vezes x. Tá? Deixa eu desfazer para não ficar muito bagunçado esse negócio. 3 vezes 1 dá 3. Positivo, né? Positivo 3 vai ficar negativo. X a terceira. Lembre-se, tem o 2 dessa partezinha aqui, ó. E tem o 1 de cima. Então, por isso que somando deu esse 3 aqui, tá bom? Beleza. Vamos continuar. Ele vezes o 3 agora que falta. Vai dar 9x ao quadrado. Eu já multipliquei pelos 3 termos. Não tem mais nada. Agora nós vamos fazer essa continha que está aqui. Vou refazer essa linha que eu quero ela amarela. Só para ficar mais bonitinho. Beleza. O primeiro vai cortar. Ok? Então vai zerar esse primeiro. Não precisa nem escrever. O outro. Menos x a terceira. Menos 3x a terceira. Vai dar negativo 4x a terceira. Ok? O outro. 3 com 9. Muito bem. 12x ao quadrado. Esses outros no final não tem nem o que somar. Então repete. X mais 1. Entendido isso? Sim? Beleza. Feito isso, agora a gente vai fazer o mesmo passo que a gente fez no início. Lembra do passo que a gente fez para descobrir esse danadinho aqui, ó? A gente vai fazer agora de novo, tá? Só que com essa outra parte daqui, ó. Olha como vai ficar. Deixa eu fazer aqui no cantinho. Menos 4x a terceira. Dividido por 3x ao quadrado. E agora dá quanto isso? Epa, gente, peraí, eu disse um negócio errado aqui a vocês, tá? Eu disse que a gente ia fazer o mesmo passo do outro, né? Isso tá certo, tá? Por favor, não é isso não. É que eu usei o número errado. A gente não está dividindo pelo 3x ao quadrado. A gente está dividindo pelo termo lá de cima, né? 2x ao quadrado. Então aqui, ó, não é o 3 que a gente vai usar. É o 2. Beleza. Fazendo essa divisão, vai dar o seguinte. Menos 4 dividido por 2. Dá menos 2. X ao cubo e x ao quadrado. Vai ficar somente x. Lembre-se que aqui vai ficar 3 menos 2, né? O 3 aqui de cima e esse 2 aqui. E que isso vai dar menos 2x somente. Menos 2x. Ok? Aí eu vou pegar esse danado e escrever aqui, ó. Menos 2x. Beleza? Deixa eu apagar essa parte aqui, que a gente não precisa dela. Ela é só um rascunho. Feito isso, a gente agora vai fazer como fazia antes. Vai multiplicar esse termo que a gente tem agora pelo de cima para dar esse resultado aqui embaixo. Tá? Vamos lá. Para dar o resultado embaixo para a gente subtrair. Menos 2x vezes 2x ao quadrado. Então ficaria menos 4x ao cubo, né? Mas lembra que a gente troca o sinal? Então vai ficar mais 4x ao cubo. Menos 2x vezes x. Então vai ficar menos 2x ao quadrado. Menos 2x vezes menos 3 vai dar... Opa, gente, esqueci de trocar o sinal, né? Obrigado aí por ter lembrado. Lembra? Menos e mais dá menos. A gente troca o sinal aqui, a mais. Menos 2x vezes menos 3 vai dar positivo 6x. Mas troca o sinal, então vai ficar negativo 6x. Ok?
Feito isso, vamos fazer essa soma agora. Deixa eu ajeitar essa cor para ficar um padrão mais ou menos arrumado, tá? Na caneta amarela. Vamos lá. O primeiro vai cortar. E agora vamos fazer essa soma, né? Por que é que soma e não subtrai? Porque lembra que a gente já trocou o sinal. Então agora é só somar. Então teria aqui 14x² menos 7x mais 1. Ok? Feito isso, agora a gente faz o quê? Muito bem, a mesma coisa que a gente fez lá no começo. Só que agora a gente vai pegar esse menos 4x², melhor, 4x², e vai dividir ele pelo 2x², que tem lá em cima. 4 dividido por 2 dá 2. Aí vai ficar assim, ó, x², melhor, deixa eu ajeitar isso, né? X 2 menos 2. Por quê? O 2 do primeiro, ó, e o 2 do segundo, né? Lembrem disso. Então isso é igual a 2x elevado a 0. Mas lembre que qualquer número elevado a 0 vale 0. Perdão, vale 1. Então vai ficar 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é quanto mesmo? Muito bem. 2 é 2. Então deixa eu apagar esse negócio. Vocês já viram que deu 2 a resposta. Deixa eu apagar um daqui. 2 é a resposta do negócio. Vamos multiplicar. Lembre-se que a gente multiplica, mas troca o sinal, tá? 2 vezes 2x² dá 4x². Só que dá 4 positivo. Trocando o sinal, negativo. 2 vezes x dá 2x, positivo. Trocando o sinal, menos 2x. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Trocando o sinal, mais 6. Beleza? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Agora vamos à nossa soma aqui, né? Lembrem, é subtração, mas como a gente já trocou o sinal, a gente faz a soma. Cortou esse por esse. Aqui lembre-se que isso é o mais. Aí eu tenho 7x positivo com 2x negativo. Ou melhor, ao contrário, 7x negativo, 2x positivo. Então vai dar negativo 5x mais 7. Tá? Então, o que é que significa isso que a gente fez? Deixa eu diminuir um pouquinho esse negócio. Quer dizer o seguinte. Esse primeiro polinômio que a gente escreveu aqui, deixa eu até pegar outra cor que esse aqui merece. Em homenagem às meninas, vou pegar uma cor rosa, tá? Então, esse primeiro polinômio aqui, que é o f de x, esse daqui, ele, quando dividido por g de x, tem como resposta esse aqui é que a gente encontrou. E sobra esse aqui de baixo. Tá? O de baixo é o resto. Ok? Deixa eu escrever isso aqui melhor. Quer dizer o seguinte, que se eu pegar esse daqui de cima, 2x² mais x menos 3, e eu multiplicar pela resposta da gente, que foi 3x² menos 2x mais 2, e além disso eu somar com o resto, mais ao resto, negativo 5x mais 7,
Isso tudinho vai ser igual ao nosso primeiro termo lá, que é o f, que é igual a esse aqui, ó, 6 x à quarta menos 3, opa, gente, não, menos x à terceira mais 3x ao quadrado menos x mais 1. Se você quiser, pode testar, tá bom? Parece que no livro o autor até fez o teste, ok? Então, qual é a resposta mesmo de uma questão como essa? Como é que fica a resposta? A resposta é isso aqui, ó. Esse aqui é o divisor, é o quociente, né, que é o resultado. E esse aqui é o que sobra. Deixa eu só lembrar vocês. Se eu tivesse assim, 8 dividido por 3. A resposta é 2, né? 2 vezes 3 dá 6. E sobra 2. Né? Devia ter escolhido outro número, mas tudo bem. Então, o que é que ocorre? O 8, ele está no lugar desse danadinho aqui. Ele é o total. O 3, ele está no lugar do g de x na questão, que é o que a gente está dividindo, que ele está dividindo, né? Ele é o divisor. Isso aqui, ó. Ok? A resposta, que é o quociente, é esse daqui. E aqui no final é o resto. É como se fosse esse daqui. Ok? Bem, acompanhando o vídeo, escrevendo direitinho, vocês vão conseguir, eu acho. Vamos agora responder exercícios. Tá? E vamos fazer como os outros. Eu vou começar a responder. Como eu vou colocar a questão, vocês devem tentar responder. Se não entender alguma coisa, adianta, dá um play no vídeo e ele vai passando. Quando tirar sua dúvida, gente, não assiste o vídeo todo sem simplesmente copiar a resposta, não, que isso você não aprende assim. Tá? Lembre, você é responsável por seu aprendizado, principalmente nesse momento. Nós estamos dando material, mas quem vai decidir se vai ou não estudar mesmo é você. Tá? Então, tentem fazer e vamos ver se vai dar certo. Ok? Vamos lá. Deixa eu pegar o exercício para vocês. Bem, essa aí é a questão, tá? Uma observação. No resumo de vocês, ele vai até a letra G. Mas na letra G ele trabalha com os números complexos. E como eu já havia combinado com vocês, como a gente não tratou dos números complexos ainda, a gente não vai fazer essa letra G, mas depois que a gente trabalhar com os complexos, a gente vai voltar respondendo algumas letras que foram deixadas de lado, tá? Então vamos fazer a letra A. Ela é f de x e g de x, nesse caso, para a gente fazer a divisão, né? Ele quer saber quem é o quociente e quem é o resto. Então, vamos arrumar essa conta. Lembre-se, quem já quiser ir tentando, dá uma pausa aí e tenta, tá? Se não conseguir, volta e tenta, observa onde é que está errando, tá bom? Então vamos lá, letra A. Aí eu tenho f de x é 3x ao quadrado mais 5x mais 7. Isso vai ser dividido por ficou pior, né? Por 3x menos 1. Vamos lá. Um bom momento para dar uma pausa, tá? E tentar fazer. Não funcionou, né? Você não quis fazer a pausa. Mas vamos lá. Primeiro, pegamos os dois primeiros termos para fazer aquela continha aqui de lado, tá? Então, eu tenho 3x ao quadrado dividido por 3x. Ó, 3 por 3 dá 1. X ao quadrado dividido por x é o 2 aqui de cima menos o 1 daqui. Então, dá simplesmente x, né? Ficaria 1x, mas a mesma coisa que x, simplesmente.
Então, vou escrever aqui x. Aqui está o que eu achei. Bem, se ouvir essa voz, foi o meu celular procurando alguma coisa que eu não sei o que é. Mas vamos lá. Multiplicando x pelos dois termos que temos em cima. X vezes 3x vai ficar 3x ao quadrado. Mas lembre que, como é a subtração, a gente vai trocar o sinal. Então, menos. Depois, x vezes menos 1 vai dar negativo x. Mesma coisa, é subtração. Então, vira mais x. Né? Troca os sinais depois da multiplicação. Lembrem disso. Feito isso, vamos lá passar o tracinho. Vamos resolver. Primeiro cortou aqui, ó. Aí fica 5x mais x. Quanto mesmo? Muito bem, 6x, né, que é no plural. E o 7 vai descer. Vamos lá. O grau é 1, o outro grau é 1. Então ainda dá para fazer a divisão. Deixa eu tirar esse negócio daqui, que está só atrapalhando. E agora, vamos fazer a divisão dos maiores termos. Então eu tenho 6x dividido por 3x. 6 dividido por 3 dá 2. E o x vai simplesmente cortar, né? Que é 1 e 1. 1 menos 1 vai dar 0. Ia ficar assim, ó, x 1 menos 1. Ou seja, x elevado a 0, que vale 1. Né? Aí 1 vezes 2 dá o 2. Simplesmente 2. 2. 2 vezes 3x dá 6x. Lembre-se, esse 6x aqui, ele dá positivo. Mas, como se trata de subtração, fica negativo aqui, tá? E agora, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mas a gente vai trocar o sinal, que é positivo 2. Agora sim. Esse cortou esse. E esses dois juntos vai dar 9. Então, beleza. Feito esse cálculo, aí nós temos que o nosso, vou apagar isso para tanto escrever, tá? O nosso quociente é igual a x mais 2 e o resto é igual a 9, ok? E essa expressão, a primeira expressão dada, ela poderia ser escrita assim: 3x ao quadrado mais 5x mais 7 é igual a 3x menos 1 substantivo masculino e feminino vezes, como eu ia dizendo, né? Aquele quociente, que é o x mais 2, mais o resto, que é o 9, tá? Então, esse polinômio primeiro pode ser escrito dessa forma. Ok, gente? Isso será muito útil, tá? Muito útil, é sério mesmo, tá? Vocês aprendam esse negócio. Vamos à letra B. Vamos lá, letra B. Tá bem facinho, gente. Tenta aí, tá? Mas vamos lá, vou fazendo. Lembre-se que dê pausa, tente fazer para ver se você consegue. Então, vamos primeiro escrever aqui f de x. Deixa eu dar um pouquinho de zoom, que eu acho que essa fonte está ficando muito fininha. Vamos lá escrever o nosso dividendo. Aí eu tenho menos 3x, ou melhor, menos x à terceira, mais 4x ao quadrado, menos 5x, mais 1. E o nosso divisor, ele é x ao quadrado menos 1.
Lembre-se, primeiro pegamos o primeiro dos coeficientes, né? Então eu tenho menos 3 menos x a terceira dividido por x ao quadrado. Lembra que eu tenho menos 1, né? De cima é como se fosse menos 1 e 1. Menos 1 dividido por 1 vai dar negativo 1. X a terceira por x ao quadrado vai dar x a 3 menos 2. Né? O de cima menos o de baixo. É igual a menos 1x elevado a 1. Esse menos 1 não precisa escrever, então fica negativo x, e esse 1 de cima também não precisa, né? Então dá negativo x simplesmente. Vamos multiplicar agora. Negativo x vezes x ao quadrado vai dar negativo x à terceira. Mas lembre que a gente tem que trocar o sinal, né? Porque essa linha é uma subtração. E agora, negativo x vezes negativo 1. Negativo com negativo positivo. 1 vezes x dá x, e não é positivo x. Olha, não é x ao quadrado, é x. Ó. Então ele não vai ficar embaixo do 4x ao quadrado. Ele vai ficar aqui. Ó. Positivo. Opa! Já esquecemos de trocar o sinal, gente. Trocar o sinal? Como assim trocar o sinal? Lembrem-se que negativo com negativo dá positivo, não é isso? Positivo. Mas eu não vou escrever aqui positivo, eu vou escrever o inverso, ou seja, negativo x, tá? Vamos fazer agora esse cálculo. Primeiro vai cortar logo. Esse aqui, o 4x ao quadrado não tem com quem somar, nem subtrair, então repete. Negativo x, 5x com negativo x, negativo 6x. O 1 também não tem que somar, tá? Beleza. Feito isso, deixa eu apagar esse negócio daqui, que eu não preciso dele por enquanto. Agora o nosso termo, ele é 4x ao quadrado. E eu vou dividir por x ao quadrado. Vamos lá. 4 dividido por 1 dá 4. X ao quadrado, tem gente que gosta de fazer assim, corta o x. Pode cortar que está igualzinho, fica só o 4. Tem gente que gosta de escrever x elevado a 2 menos 2, pode fazer também, porque vai ficar 4x elevado a 0, e x elevado a 0 é 1, ou seja, 4 vezes 1, que é igual a 4, tá? 4 positivo. Beleza. 4 vezes x ao quadrado dá 4x ao quadrado. Lembraram do que eu não tinha falado ainda? Isso, do sinal, né? Tá positivo, fica negativo. 4 vezes negativo 1 dá negativo 4. Ok? Negativo 4. Né? E fica negativo mesmo? Claro que não, né? Positivo. Ok? Beleza. Olha, embaixo do x não ficou nada. E pode sim. Tá? Não se preocupe. A gente só coloca os termos abaixo daqueles que tivemos o que calcular. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. O primeiro cortou, ficou menos 6x mais 5. Beleza? Vamos lá. Deixa eu tirar essa parte daqui do rascunho. O computador está meio lento. Tá? Não se preocupem com isso não. Tá bom? Se alguém quiser me dar um de presente, eu vou aceitar com muito pesar, mas vou aceitar, tá? Então vamos lá mesmo assim. Quem é o quociente desse danado aqui? É igual a menos x mais 4. E o resto é igual a menos 6x mais 5. Ok? Beleza, vamos lá para a letra C agora. Vamos lá. Mais uma vez eu digo, dê uma pausa e tente responder, tá? E agora eu vou responder para vocês, né? Eu imagino que quem quis tentar, tentou, né? Vamos lá. A função, o
o polinômio f é 5x à quarta mais 3x à terceira menos 2x ao quadrado mais 4x menos 1. O polinômio g, x ao quadrado menos 4. Para fazer a divisão, lembre-se que primeiro a gente vai pegar os maiores termos de cada um dos polinômios, tá? Então vai ficar 5x à quarta sobre x ao quadrado. 5 dividido por 1 daqui, né? 5 dividido por 1 dá 5. X à quarta dividido por x ao quadrado, né? Faz 4 menos 2. X ao quadrado. Então a resposta é 5x ao quadrado. Agora nós vamos fazer aquela... Estava tentando apagar isso aqui, mas estou quase desistindo. Fazer a multiplicação, né? 5x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar 5x à quarta. Dá positivo, né? E a gente coloca aqui negativo. 5x ao quadrado vezes menos 4, 5 vezes menos 4 vai dar negativo 20. X ao quadrado, negativo 20x ao quadrado. Nesse caso, a gente vai escrever positivo 20x ao quadrado. Olha, embaixo do x ao quadrado aqui, tá? Não esqueçam disso. E os outros? Os outros vão ficar sem nada mesmo. Somando agora, esse vai cortar esse. Então, tem 3x ao cubo. O outro, mais 18x ao quadrado. Os outros dois termos não tem nem com quem somar ou subtrair, então vai ficar simplesmente assim. Ok? Feito isso, vamos repetir o passo. Então agora 3x à terceira dividido por x ao quadrado. 3 dividido por 1 dá 3. X à terceira por x ao quadrado dá x, tá? Então, positivo 3x. Beleza, feito isso, deixa eu dar um pouquinho mais de espaço aqui. Então, feito isso, vamos multiplicar agora. 3x vezes x ao quadrado equivale a 3x ao cubo. 3x vezes menos 4 vai dar negativo 12x, ok? Acabou não ficando nenhum termo com x ao quadrado, tá? Tudo ok? Alguma dúvida? O sinal, muito bem, sabia que alguém estava me ouvindo. E já que o sinal tem que ser trocado, então esse danadinho aqui vai ficar negativo. Estou torcendo que o meu computador ajude, tá, gente? E esse outro que está negativo, ele fica positivo, né? Ó, lembra? 3x positivo vezes 4 negativo é negativo 12. E a gente escreve aqui positivo. Muito bem. Feito isso, agora a gente vai cortar esses dois termos, vai ficar 18x ao quadrado. Esse aqui somando vai dar 16x menos 1. Dá para dividir ainda? Dá sim, porque o termo aqui, ó, ainda tem o mesmo coeficiente, né? Ainda são o mesmo grau, então ainda dá para dividir. Então vamos lá. Agora eu vou pegar 18x ao quadrado e vou dividir por x ao quadrado. Simplesmente agora a gente corta esse com esse, vai dar 18. Então esse aqui vai estar positivo 18. Tá bom? Feito isso, deixa eu apagar esse negócio aqui.
Eu não sei se é porque esse arquivo está ficando muito grande, gente, mas ele está meio lento aqui no negócio. Beleza. Multiplicando os termos, nós temos 18 vezes 18 aqui, né, que nós obtivemos, vezes o x ao quadrado, vai dar 18x ao quadrado. Lembra de trocar o sinal, tá? 18 vezes menos 4 vai dar negativo 18 vezes 4. 4 vezes 10 dá 40, 8 vezes 4, 32, vai dar 72, né? Dá negativo, mas a gente aqui vai escrever positivo. Muito bem. Tem gente que nunca mais vai esquecer disso. Outros vão esquecer até o final do dia, mas tudo bem. Gente, que linha horrível. Pronto. Então, cortou esse com esse. Então, 16x. Essa é difícil, né? Positivo 71. Então, vamos lá. O nosso quociente é igual a 5x ao quadrado mais 3x mais 18. Né? Deixa eu arrastar um pouquinho para o pessoal ver que ali é um 8. E o resto é igual a 16x mais 71. Ok? Bem, gente, as outras letras D, E e F vocês deverão fazer, tá? Eu vou dar a resposta, mas eu não vou colocar no vídeo não. Vocês vão tentar responder essas, porque infelizmente algumas pessoas não estão tentando. Estou percebendo aqui, algumas pessoas não estão tentando responder, não estão dando a pausa como eu estou pedindo, tá? E daí vocês vão tentar fazer dessa forma aí, ok? Valeu e até mais. Lembrem-se das dúvidas, mandar lá no grupo do WhatsApp, ok? Tchau para vocês, bons estudos.